Agora na Guaíba, Economia 4.0. Apresentação Almir Freitas. Bom dia, guaibeiros! Estamos começando Economia 4.0 deste sábado, 22 de junho. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes, na central técnica, Jorge Brum e Cleiton Lopes, e na gerência de jornalismo, Alexandra Freitas. Lembrando que o Economia 4.0 é um oferecimento FEComércio, a força do sistema ao seu lado, e Banrisul. O Banrisul acredita na força dos gaúchos. Vamos reconstruir juntos. Atingido pelas cheias de maio, o Centro Histórico de Porto Alegre busca sua recuperação, o que já vinha sendo tentado e organizado pela Prefeitura de Porto Alegre na reestruturação da região e atração não só de empresários, mas também de moradores. Para falar da realidade do centro depois das cheias dos imóveis da região, com a gente hoje no Economia 4.0, o presidente do Secov RS, Moacir Schuckster. Presidente, bom dia. Bom dia, Almir, tudo bem? Tudo ótimo, presidente. Vamos falar de uma realidade não das melhores, mas eu tenho certeza que o senhor tem uma explicação para mim. Quem circula pelo centro, a gente vê duas realidades bastante distintas. Numa parte mais alta, vê as lojas e as salas comerciais quase todas tomadas, mas um bom volume delas ocupadas. Já na parte mais baixa, a gente vê muito espaço vazio para alocar ou para venda. E a minha preocupação é tentar entender por que esse cenário está acontecendo. Se foi em função da cheia, se não foi, se é uma questão de mercado, de preço de aluguel, de locação. O que está acontecendo com o centro histórico e como é que o senhor enxerga para frente, presidente? Muito bem. Olha, nós temos que entender que a enchente que deu aí agora, recentemente, ela veio, no fundo, veio agravar os problemas que o centro já experimentava. O que a gente tem que recordar nesse momento, em rápidas palavras, é de que o centro histórico estava em decadência. E ele começou a decadência lá atrás, quando começaram a fechar os cinemas. Fechou o Cinema Imperial e Guarani, fechou o Cacique, fechou o Central, fechou o Lido lá em cima, fechou o Vitória. Bom, quando os cinemas começaram a sair do centro, foram fechados simplesmente, o movimento no centro da cidade também reduziu bastante, especialmente à noite. Bom, desde aí, isso acabou por fazer com que o centro fosse um lugar onde pouca gente se aventurava, porque a movimentação das pessoas reduziu, e aí não é qualquer negócio que podia se sustentar na região. Bom, isso veio acontecendo nos últimos anos, e a Prefeitura de Porto Alegre resolveu, na ocasião, então, revitalizar o centro. E começou o movimento nesse sentido. Bom, agora façamos uma cortina. O 4º distrito de Porto Alegre também estava em decadência e, mais uma vez, a municipalidade tentou reativar essa região da cidade. Nada mais justo e nada mais oportuno. Só que agora, assim como parece de propósito até, essas duas regiões foram atingidas pelas cheias violentamente. O 4º distrito alagou, o centro alagou como nunca antes. Nunca antes mesmo, porque em 1941 já houveram uma grande
enchente que está na história aqui do Rio Grande do Sul. Bom, o fato é o seguinte, é que o centro da cidade estava com problemas, estava se tentando reerguer o centro da cidade com algumas medidas, etc., mas essa enchente veio derrubar muitas iniciativas. O fato é que, agora, quando alguém quer implementar algum empreendimento no centro da cidade, vai ter que pensar 2 ou 3 vezes, porque não se sabe ainda como que o centro vai se recuperar. Essa é a grande questão. E quando se fala em negócios, os negócios se baseiam sempre em preços, e os preços derivam de valor. Então, é nesse momento que a gente tem que lembrar o seguinte: o imóvel, ele seja para vender ou seja para alugar, ele tem que ter o seu preço. O preço deriva do valor que aquele imóvel pode gerar na operação. Ou seja, ele tem que, operacionalmente, se pagar, seja numa compra do imóvel, ou seja, na alocação. Bom, o que acontece hoje aqui no centro da cidade? Nós estamos com o futuro nublado até como a capital de Porto Alegre, que é a capital nublada do Brasil. As pessoas estão vendo o que está acontecendo com o centro, e também lá no 4º Distrito, só para não perder a oportunidade, e não há como se precificar aluguel ou o valor de venda, a não ser algo muito baixo. Então, o que salta aos olhos? Salta aos olhos que nós vamos ter que aguardar alguma medida governamental, e isso tem a ver com o governo federal, estadual e municipal, porque se não for tomada nenhuma medida capaz de alterar esse quadro, o centro da cidade e o 4º Distrito estarão condenados a um futuro não muito almejado. Presidente Moacir, deixa eu acrescentar nisso que o senhor estava comentando. Por esse cenário, a gente tende a entender que o preço da locação de salas ou de lojas no centro de Porto Alegre precisará necessariamente passar por uma readequação. O que a gente tinha até então era uma avaliação empírica de que havia um número grande de espaços desocupados numa parte do centro em função do preço que era pedido por aqueles espaços. E o que o senhor está mostrando hoje é que também precisará ser feita uma readequação de preços. Olha, deixa eu te dizer o seguinte, é preciso uma readequação de preços, mas só vamos lembrar um detalhe. Já há uns 10 anos que os preços dos imóveis para locação no centro da cidade, eles estão estacionados. O preço dos aluguéis no centro da cidade, eles não aumentaram de acordo com a inflação. Para não dizer que não aumentaram, pode ter aumentado 1%, 2%, que é irrisório nesse caso aí. Então, o centro da cidade estava realmente com problemas de demanda, como se fala em economia, o problema é demanda. Como as pessoas não procuravam se estabelecer no centro, não havia demanda, e a demanda é que gera um aumento do preço, etc. Mas não aconteceu isso. Tanto é que o município de Porto Alegre estava querendo
justamente revitalizar o centro. Isso, atraindo empresários para o centro de Porto Alegre, né? Empresários e moradores, né? E tanto é que deram jeito lá na Praça da Alfândega e consertando agora, por exemplo, nós temos aí uma queixa bastante ressentida, vamos dizer assim, de lojistas, porque está se tentando melhorar a ideia do centro ali na Borges de Medeiros, vamos dizer, naquela esquina com a Andradas, e ali naquela quadra que vai em direção ao mercado e tal, e o poder público está investindo ali. Só que a ideia do poder público era de que aquilo se faria, no máximo, em 8 meses, 10 meses. E isso está levando muito mais tempo, justamente porque obra tem esse tipo de problema. Tu está fazendo alguma coisa e encontra uma pedreira, ou encontra um conflito de canos ou de fios, e assim por diante. E as coisas, então, têm que partir para novas expertises, etc. Então, o quadrilátero, aquele que o município tem procurado mostrar, que eles estão empenhados, etc., aquilo ali também atrasou. E agora, juntando o ruim com o desagradável, a água chegou lá também. Então, o senhor sabe que jornalista, especialmente aquele que fala de economia, tem uma ideia sempre de apresentar para quem está ouvindo uma dimensão daquilo que o nosso entrevistado está falando. O senhor consegue dimensionar o que a gente tem do total de imóveis da região do Centro Histórico, o que a gente tem em percentual desocupado? Vamos imaginar só, temos 30% desocupado, 40%, ou isso tende a ser um percentual maior ainda em função das cheias? Não, veja bem, hoje nós temos, tem duas espécies lá. Tem uma que está desocupada porque não conseguiram alugar antes dessa cheia, né? Então está vazia. A loja e sala está vazia. Agora, no que tange aos imóveis que estão, vamos dizer, bloqueados, porque entrou água e que tem que limpar e tem que fazer um esforço no sentido de tornar o lugar aprazível, esse também um pouco mais. Eu evitaria de dizer que tem tanto por cento. Eu posso dizer que tem aumentado a quantidade de lojas na cidade vazias à procura de um inquilino. Isso está acontecendo e para dizer que a gente não está falando de números, nós temos pela nossa amostragem, que nós fazemos por amostragem, o levantamento da cidade, nós vemos que a quantidade de imóveis para alugar ou para vender no centro da cidade é bastante grande e aumentou nos últimos anos. Então, o que se espera do futuro, né? Se espera de que alguma medida terá de ser tomada. Eu vi com olhar aguçado, vamos dizer assim, um olhar muito curioso sobre o assunto, que a prefeitura chamou para cá especialistas da Holanda, porque a Holanda vive a perigo no que tange a água. E isso, vamos dizer assim, trouxe algum ânimo, porque tecnicamente existe saídas para Porto Alegre. Tem lugares que poderão servir de amortização da elevação da água, e tem a questão de diques, etc, etc. Ok, existe isso aí. O que falta neste caso é capital. Vai ser necessário um investimento. Dinheiro a fundo perdido, quem sabe? Exatamente. E é um dinheiro que o município não tem,
o Estado nosso aqui também não tem. Então, é preciso que ou o governo federal coloque a sua grana aqui, ou consiga financiamento dos organismos internacionais para fazer um trabalho exaustivo para proteger o centro, o quarto distrito e alguns outros, como, por exemplo, tem um gargalo aí do metrô, que também a água, até agora, não conseguiram tirar a água de lá. Então, as pessoas que vêm aí de Canoas, perdão, de Novo Hamburgo, Sapucaí, etc., e também de Canoas, chega a um certo ponto aqui na entrada da cidade, tem que sair do metrô e pegar um ônibus. Isso tem trazido bastante atrasos, etc. e tal. Bom, isso aí a gente percebe que não é no estalar de dedos que a gente vai conseguir resolver. É algo que vai exigir muita imaginação criadora e também dinheiro, capital, para implementar as ideias que aparecerem. Nessa imaginação que o senhor se refere, é possível que a gente tenha um redesenho do perfil de negócio a ocupar espaços aqui no centro histórico? Ou seja, por exemplo, a gente tem uma camada expressiva aí de negócios que estão no nível da rua. É possível que a gente tenha negócios que ocupem espaços nos primeiro e segundo andar, até mesmo para não correr o risco futuro de uma inundação? Olha, eu acho que a tua observação procede, porque eu acredito que em prédios onde, digamos, vou dar um exemplo, um prédio de 10 andares, e que o térreo está ocupado por loja e sobreloja, que esses poderiam ser redefinidos, deixando o térreo e a sobreloja, digamos, para efeito de, vamos dizer assim, de recepção. E a ocupação mesmo sairia dali em diante. Então, isso é algo que, por exemplo, a gente observa, por exemplo, em São Paulo, tem um shopping novo, não é novo mais, mas é um shopping, perdão, no Rio, o Shopping Leblon. O Shopping Leblon, a parte de baixo ficou praticamente para estacionamento, e ele só começa a ter lojas, etc., a partir, digamos, lá do segundo andar. Então, o que a gente imagina é que aqueles prédios que permitirem uma adaptação nesse sentido, é muito possível que se façam essas alterações para que uma cheia não prejudique. Agora, evidentemente, isso tudo depende de capacidade de engenharia e arquitetura, a licença dos órgãos competentes, né? E, novamente, o capital, o dinheiro para investir nessas alterações. O problema é que não é só o caso de uma loja ou de um edifício que resolva esse problema. É preciso que muitos façam isso para que o centro da cidade passe a ser movimentado de novo, porque sem o trânsito de pessoas não adianta, não tem negócio que subsista, a não ser, evidentemente, aqueles que podem trabalhar com internet, esse tipo de coisa. Mas aí ele não precisa ficar no centro, né? Essa é a questão. Presidente, os investidores, os proprietários de imóveis do centro histórico estão preparados para essa mudança? Olha, eles estão. Eu diria que quem teve seu imóvel atingido, ele está saindo da perplexidade e passando para as consultas. O que significa? Ele, no começo, mas como? Logo aqui entrou água, mas como? Eu estou a tantos metros lá do Guaíba, como é que pode? Bom, aí, quando ele se conformou com o fato, aí eles, mas o que eu faço
com esse meu casarão, o que eu faço com essa loja, o que eu faço com o prédio, e assim por diante. Então, ele está na base de consultas. E devo te dizer, eu não posso, de momento, revelar nada, mas tem proprietários que estão consultando empresas de engenharia e arquitetura e outros ramos para fim de verificar o que pode fazer com o seu imóvel. O problema é que vai chegar um ponto onde o proprietário vai dizer, bom, eu preciso aplicar 2 milhões de reais nesse meu imóvel para tornar ele em estado de defesa contra a chuva. Mas aí ele vai ver o seguinte, sim, eu arrumo o meu imóvel e ele fica o quê? Sozinho aqui e o resto fica igual. Quer dizer, então deve haver uma ação coordenada entre, especialmente, o município e o empresariado. O que é bom nesse caso, e para isso a gente tem que tirar o chapéu, é de que o empresariado gaúcho, apesar de ser muito, vamos dizer assim, um pouco reticente em certas ocasiões, porque ele não é muito ousado, como o paulista e o paranaense, a verdade é de que o gaúcho tem capacidade de reação. Não é? A gente vê isso pelo interior, na parte da agronomia, no que tange aos agricultores, etc., que, não obstante terem tido alguns reveses, estão providenciando o replantio, etc., e vão para frente. Porque o agricultor, ele, como parafraseando lá o Sertões, né? O agricultor é, antes de tudo, um forte, né? E ele, então, ele aguenta. Então, ele está indo bem. O próprio agrônomo, o próprio agricultor, ele próprio é um bom cliente das cidades, seja do que tange a maquinário, seja questão de ferramentas e outras coisas. Então, a recuperação da agricultura pode ter um efeito muito bom no que tange o mercado de imóveis, da capital. Da capital, mas eu quando falo em capital também menciono as cidades do interior que tem um efeito catalisador interessante no que tange a investimento. Então, eu vejo que há a possibilidade de que uma reação parta daí, né? Porque, digamos, o próprio agricultor, se ele está bem entesourado, ele vai poder ter uma reserva para aplicar na cidade, de repente, já que ele tem um imóvel aqui, ou 2, ou 3. Claro. Mas acho que alguma reação vai haver. E eu diria que nós estamos ainda muito em cima da fatalidade para saber como é que vamos resolver. Eu digo isso porque agora mesmo eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo de que a base aérea de Canoas, apesar de terem dito que ela estava interditada, não, ela não está interditada, ela está com um trecho lá que alagou, mas permite chegada e saída de aviões. Então, isso ajuda, né? Presidente do Secov, Moacir Schuster. Presidente, eu queria lhe agradecer muito a esse nosso contato e essas observações aí sobre o centro histórico e esperar que o senhor esteja certo aí na recuperação da região. Oxalá, né? Oxalá. Presidente, então, muito obrigado. Guaibeiros, a gente está encerrando o primeiro bloco do Economia 4.0 deste sábado, 22 de junho. E, na sequência, a gente vai ouvir o professor Mário Mediondo, do Centro de Estudos e Pesquisas em Desastres da Universidade de São Paulo, para tentar entender, e agora Rio Grande do Sul, como é que a gente recomeça? Já voltamos.